Hoje nós vamos trazer geralmente, né, o nosso programa aqui, junto com o Dr. Luiz Aibinder, nós temos um tom de, até com alguns momentos de descontração. Porém, hoje é mais um tom de prevenção para todos vocês e falaremos sobre um assunto que é relembrado todo mês de setembro, né? Porque é o conhecido como Setembro Amarelo. E aí a gente vai trazer para você, ao invés de um pensamento negativo, a escolha para você que tem que ser a escolha é viver. E para escolher viver, é lógico que nós temos que seguir algumas orientações, tanto do campo do seu cotidiano como psicológico. E, doutor Luiz Aibinder, o que te contaram? Ô, Gilão, esse que você apresenta é um importante problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, morreram mais de 700 mil pessoas por suicídio. Olha só os números impressionantes. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. No Brasil, uma pessoa a cada 45 minutos. Dá uma média de 38 por dia. E mais, para cada suicídio bem-sucedido, ou seja, que a pessoa morre, 20 outras pessoas tentaram e não conseguiram morrer daquela vez. Por isso que me contaram que é tão chocante. O Setembro Amarelo, doutor Luiz Aibinder e professora Fanny, foi criado em 2014, né? Pela Associação Brasileira Psiquiátrica, ABP, aliás, Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, com o intuito de prevenir, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? Esses são os dados que o Dr. Luiz Aibinder traz e trouxe para vocês em relação a esse fato. Agora, Fanny Mercante, a depressão, né? A ansiedade também podem causar momentos de tristeza e momentos de desespero em muitas pessoas. Vamos viver melhor? Você acha que temos que focar as coisas boas? A espiritualidade é importante para se ter uma boa vida? Você sabe, Odilon, trabalhei mais de 40 anos, como eu disse, na Faculdade de Medicina e eu me deparei com muitos alunos, né? A gente está falando desse tipo de processamento que a gente está conversando, e eu me deparei com muitos alunos, né? Jovens com 17 anos, 16 anos, quer dizer, isso não tem idade, né? Ficavam meio desesperados com os problemas da faculdade, da universidade, né? O momento de estudar, de se dedicar, eles ficavam muito assim ligados nisso. Eu acho que esses pensamentos para jovens, não só para pessoas adultas, para a juventude, esses pensamentos podem levar a esses tipos de reações, né, que a gente está comentando. Eu passei por isso muitos anos, presenciei alguns, né, alunos que tiveram esse tipo de reação, de depressão, e a gente tinha que lutar muito contra isso, né? Eu, como professora, eu era, tipo assim, uma conselheira, né? Não vou dizer que nós fazemos, os professores são a família do aluno, mas a gente contribuía, de alguma maneira, para o bem-estar do aluno. Eu acho que, nesse ponto, nós, professores, né, de faculdade ou de ensino médio, não sei se o Luiz concorda, mas a gente já tem um pouquinho de psicólogo, de psiquiatra, e a gente participa nisso, para que esses alunos não tenham essas reações, né, tão drásticas como a gente vê de vez em quando acontecer. Doutor Luiz Aibinder, nós tivemos aí momentos em que o mundo ficou praticamente paralisado diante da pandemia. Esse tipo de situação corrobora para o aumento do número de pessoas com depressão e como fazer para exercitar a mente para reverter essa situação? Boa pergunta. A pandemia aumentou 38% o índice de depressão, aumentou muito a ansiedade, muitíssimos conflitos conjugais. E muito medo do que poderia acontecer. A orientação que eu dou agora é aquela que eu sempre dou aqui no teu programa. Aceitar a realidade, é o que é. Você não controla a pandemia, mas você controla como você reage à pandemia. Se você ficar acuado dentro de casa com medo de morrer,
você provavelmente vai entrar em desespero, que é uma das causas da depressão. A depressão pode ser resumida nos 3D, letra D. Desamparo, desesperança e depressão. E 80% dos deprimidos, 80% dos suicidas são deprimidos. E depressão é uma doença que tem tratamento. A pessoa pode se livrar dela. É a maneira como ela encara os fatos da vida e a pessoa leva à depressão. A pessoa fica pensando assim, eu vou morrer de qualquer jeito, não tem mais jeito, o mundo vai acabar, e ela se mata pelo medo de morrer. Olha que coisa irônica. Então, às vezes também, o que pode estar prevenindo e trazendo novas diretrizes, até mesmo comportamental, é botar em prática aquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. A pessoa que convive com pessoa tóxica, a pessoa que convive com pessoas que praticam o narcisismo, pessoas que, enfim, só trazem coisas negativas. E outras pessoas, a gente observa, que só procura se relacionar com alguém que lhe acrescente algo de bom. Explica para a gente essa diferença aí, doutor. Esse mau humor, esse espírito de urubu é contagiante. Sabe, se você viver num mundo que todo mundo vê coisa negativa, a tua tendência é seguir o rebanho. Se você vive num mundo mais alegre, a tua tendência também é seguir o rebanho. Você escolhe que grupo você quer pertencer ou com que pessoas você quer conviver. Essas pessoas, elas funcionam como âncoras, especialmente no sentido negativo, porque a visão dela do mundo, nada presta, nada é bom, tudo é ruim. Então, o que sobra para você? Nada, é melhor morrer. Raciocínio errado. Então, não aconselho você andar com pessoas que não agreguem nada. Para mim, é ou soma ou some, ou ilumina ou elimina. Você também falou, Odilon, Odilon, você falou da espiritualidade, né? Sim. A espiritualidade, essa parte religiosa, né, também ajuda bastante. Tem gente que se segura, né, se prende a essas ideias, né, e a esses acertos, e a pessoa consegue ultrapassar esses problemas, né? As pessoas que estão de volta ajudam, né? Eu discordo de você. Você discorda? Espiritualidade e religião são duas coisas diferentes. Você pode ser religiosa e ter espiritualidade, e pode ter espiritualidade sem ter religião. Isso é falta de Deus, né? É um argumento comum que se ouve. Como é que o padre Marcelo Rossi, que é um ícone, ficou tão deprimido, terrivelmente deprimido? Esse porque é um ícone, mas quantos outros padres já ficaram deprimidos e quantos eu já atendi porque estavam deprimidos? Não é falta de religião, é a maneira de como encara a vida, entendeu? Então, essa maneira de como encara a vida é espiritualidade. Você procurar ver o positivo dentro do negativo, não é se enganar, dar uma de poliana. Mas o que tem de bom nessa situação? Estava atendendo um sujeito, um cliente multimilionário, e ele estava chateadíssimo com as dificuldades financeiras dele, mas muito, muito mesmo, com risco de suicídio. Eu falei, olha, o mundo vai fazer agora, em novembro, 8 bilhões de habitantes. Quantos bilhões de habitantes queriam ter tua vida? Mudou o rumo dele, então ele virou a perspectiva, ele passou a ver a questão por outro ângulo. Que dificuldades fazem parte, que ele é um guerreiro que começou lá de baixo, está lá em cima, financeiramente falando, e que a situação dele, ele via sem saída, a vida, você não tem a vida com que você sonha, mas quantos sonhos tem a vida que você tem? Parou. Inclusive, verdade, uma boa explicação. É diferente a religião da espiritualidade. Na realidade... É uma garrafa com rótulo. Muitos brigam por causa do rótulo. Poucos querem beber o líquido da garrafa. Na realidade, é o que acontece no campo da espiritualidade, é justamente quando entra a religião. A religião, né, é uma coisa, e ser cristão, ou ser, né, ter espiritualidade é outra completamente diferente. Então, tem um abismo muito grande entre um e outro. É a mesma coisa que quando você compra um carro, 0 quilômetro, principalmente esses carros de hoje, começa a acender um monte de luz no seu painel,
e você fica desesperado porque você não sabe qual é o tipo de problema que está acontecendo no seu carro. E você fala, vou perder o carro, vai fundir o motor, vai pegar fogo, vai acontecer. E você não sabe o que fazer, está no meio de uma estrada, automaticamente qual é a sua primeira atitude? Você vai no porta-luva do seu carro, pega um manual e começa a tentar entender o que significa aquelas luzes que estão acendendo, e ali está explicado no manual. Eu vejo a Bíblia mais ou menos como um manual do ser humano. Ali tem explicação para muita coisa. Você tem palavras ali que te trazem para uma realidade mais confortável, de reflexão, assim como a própria psicologia. Faz com que você raciocine, né? E o raciocínio, quando a pessoa raciocina, aí você começa a ter melhorias na sua vida. Porque se você faz a coisa à moda Bangu, é uma coisa. Agora, se antes de fazer você refletir, né? Você plantando maçã, vai colher maçã, não vai colher limão. Então, eu penso mais ou menos isso. Não sei se eu estou certo. É minha maneira de pensar em relação a esse ponto, quando você tocou, falando de espiritualidade. Nós estamos aqui pregando religião para ninguém, e sim dizer que existe, sim, formas de você procurar palavras boas, né? Principalmente ali na própria Bíblia mesmo, você encontra várias soluções para vários problemas. O João mandou uma mensagem aqui, acordo triste, fico triste, há muito tempo não estou sorrindo, sinto uma angústia no peito e isso me deixa preocupado, porque eu sempre fui uma pessoa alegre e, ultimamente, estou me sentindo uma pessoa com pouca energia. Isso pode estar caminhando para uma depressão, doutor Luiz Aibinder? Olha, por enquanto é tristeza. Pode estar caminhando para uma depressão ou não. Sendo tristeza, aceite que você está triste. É um sentimento natural dos seres humanos. Você ficar triste, não tem nada de pecado, nada de errado com a tua tristeza. Aceite para poder transcender. Exemplo, no Alcoólicos Anônimos. A pessoa só entrou lá na primeira reunião, tem que chegar lá na frente e dizer, olha, eu sou fulano de tal, sou dependente do álcool. Enquanto você não assume o problema, você não pode solucionar. Então você está triste, muito bem, é normal. Que motivos estão te levando à tristeza? Aí ele não explicou, o João não explicou. Mas esses motivos são questionáveis. Ainda que não sejam questionáveis, todas as emoções são transitórias. É uma nuvem que está passando, João. A tristeza é uma nuvem e você é o céu. Luiz, a gente não tem que ser alegre o tempo todo, né? Como se for alegre o tempo todo, não bate bem na cabeça, né? Tem alguma coisa errada. Uma pessoa alegre o tempo todo... Então a pessoa fala, eu sou feliz ou estou feliz? Você está feliz e provavelmente não está feliz. Você está alegre, que confundindo alegria com felicidade. O Flamengo ganhou, você fica alegre. Você não está feliz, você está alegre. Você pode estar infeliz e comemorando a vitória do teu time. Qual a diferença? E as pessoas, Dilon, as pessoas se preocupam equivocadamente, no meu entendimento, com felicidade. Felicidade depende de fatores externos e é muito breve. Mudei de casa, casei, separei, tive filho, essas coisas todas dão momentos, um tipo de êxtase que é chamado de felicidade. Mas isso depende de fatores externos e é muito breve. E alguns querem ficar felizes o tempo todo. Vai para o Facebook, posta suas fotos lá. Lá pode ser, aqui na vida real não. O que acontece é que a paz de espírito não depende de fatores externos. Está muito mais vinculado ao que você chama de espiritualidade. A paz de espírito é você se sentir tranquilo, ainda que esteja triste ou alegre naquele determinado momento. Mas por dentro você está em paz. Você não tem pensamentos rancorosos, assustadores, nem nada. Fanny, você conviveu com jovens, né, e adolescentes, né? Adolescentes que eu digo né, aborrecentes, né? 17 anos para cima. 16 anos. 16 anos para cima. E aí, como ser uma intermediadora do fracasso, do sucesso, da tristeza e da alegria,
da dúvida e da certeza, porque você ali convive com todos esses sentimentos das pessoas, né, com essa idade, porque eu já tenho experiência de conviver com pessoa de 25 anos que acha ser a dona da razão, a dona da situação. O narcisismo impera, só ela tem razão, não ouve ninguém. E quando vem essa tristeza também, ela vem nessa mesma intensidade, né? E como você ser uma intermediadora diante de um fato como esse? Como você conviveu com isso? Olha, Odilon, convivi muitos anos com isso, muitos anos, porque o alunado em geral, né, é exigido muito deles o tempo todo, né? Os professores, a própria universidade, o estudo é muito exigente. E os próprios responsáveis exigem muito e fazem com que eles tenham uma responsabilidade muito grande, né, diante de todos os problemas que eles passam. E nós, como os professores, e alguns, né, não vou dizer todos, porque não são todos os professores que são assim, né, que são compreensivos, que escutam os alunos, que escutam as pessoas, mas alguns de nós temos essa capacidade, né, de entender mais ou menos os alunos, né? Então, é complicado, eu vou te dizer, é muito complicado fazer com que os nossos colegas insistam em ouvir os alunos. A gente tem que ouvir os problemas deles, né? Eles têm bastante, em casa, problemas de residência, não é uma coisa muito fácil. Pessoas que vêm de outros estados do Brasil, agora com esse Enem e tudo mais. Então, muitos alunos passam por dificuldades graves. E a gente tem que ter essa compreensão, né? Eu, pelo menos, fui uma pessoa que tive essa compreensão. Procurei ter, né? Ninguém aqui é perfeito, mas ouvindo o Luiz Aibinder, meu grande amigo, desde pequena, ouvindo os ensinamentos dele, eu passei para esses alunos, consegui passar, muitas vezes, esse otimismo, essa vontade de vencer, né? Não desistir. Muitos alunos, no meio da faculdade, querem desistir de tudo, né? E tem esses pensamentos negativos, realmente. Mas é um pouco difícil. Todos os professores e todas as pessoas em volta dos alunos têm essa capacidade, essa vontade de ajudar, né? Fanny, você abordou muito bem um tema que está correlacionado também com a depressão, futuro suicídio que possa ocorrer. Uma das melhores o melhor presente que você pode dar a uma pessoa é tua atenção. Ouvir, né? E ouvir não é escutar, é diferente. Escutar é um ato mecânico. Cai uma coisa aqui no chão, eu escuto. O cachorro late lá fora, eu escuto. Mas eu não estou ouvindo com atenção a pessoa. Quando você ouve com atenção, diminui um daqueles 3Ds que eu falei, que era o desamparo. Eu falei de depressão, desamparo e desesperança. Quando você ouve a pessoa de uma forma positiva, uma escuta ativa, aquela pessoa se sente amparada. Isso já muda todo o quadro da pessoa. Você foi muito bem na sua explicação. Você sente o amparo da pessoa, né? Mas eu aprendi em parte com você, claro, né? Tendo esse convívio. Mas chegar... Não, isso é bobagem. Mas é falta de Deus na tua vida. Vai procurar um trabalho que passa. Meu caso, já passei por coisa muito pior. Esse tipo de palavras induzem a pessoa a piorar. Eu ia até perguntar uma coisa para vocês, se vocês acham que esse tipo de problema, né, depressivo, que leva a essas outras reações, dão mais em pessoas mais velhas ou mais novas? Eu não sei se existe uma estatística, né, de idosos e de jovens. Cada vez mais jovens estão se matando. Jovens? Cada vez mais jovens. De 14 a 19 anos tem aumentado muito mais do que as outras faixas etárias. Porque eles não aprenderam a argumentação, o raciocínio suficiente para bloquear esses pensamentos irracionais e desesperadores que eles têm. E ainda não... Eles acham, brigou com a namorada, eles acham que é o fim do mundo. Não nunca mais vou ser feliz, ninguém vai gostar de mim, etc. É o raciocínio deles. Com esse raciocínio, é lógico que você entra em desespero. E daí vai para frente. Eu vi muitos casos na faculdade de alunos que perdem pai, mãe. Era um desespero total, a gente tinha que ter compreensão para isso. A perda de pai e mãe na juventude, com 18 anos, 17 anos, é bastante assim, grave nesse sentido. Você tem razão, Fanny. Perdidos. Nós sofremos porque desconhecemos como funciona a realidade. Vamos partir desse princípio, desse pressuposto. Uma das leis da realidade é a impermanência. Nada permanece, tudo muda, tudo acaba.
Você perdeu uma pessoa, claro que você vai ficar triste, você ama uma pessoa, você perdeu, você não quer isso, não vai festejar. Mas entender que as pessoas morrem. E o teu desejo de que elas fiquem vivas não é suficiente para mantê-las vivas. Você aceita essa realidade, ainda que te desagrade. É a mesma coisa, eu não vou aceitar a lei da gravidade. Eu vou cair. Não tem como se rebelar contra a natureza, contra a realidade. Mas as pessoas não aceitam. Eu não me conformo que eu perdi meu pai, minha mãe, ou a minha mulher, o meu marido, eu não me conformo. Não vai ressuscitar a pessoa, você só vai se piorar. Eu estava pensando também que eu dirijo um grupo de senhoras idosas, né? Há muitos anos, há 18 anos. E eu vejo também aquele negócio que você sempre fala do ninho vazio, né? Quando a pessoa se sente isolada do mundo, meio assim, isolada, meio sozinha. Os filhos já casaram, né, Odilon? Já estão fora de casa. E a pessoa fica sozinha em casa. Ela não tem muito objetivo. As pessoas têm que arrumar um objetivo, não é isso, Luiz? Não é, Odilon? Porque senão você... Né? Teve um psiquiatra famoso chamado Viktor Frankl, que ele sobreviveu a 4 campos de concentração. O último foi Auschwitz. E depois foi para os Estados Unidos e se tornou célebre como psicólogo. Muito bom. Isso tem até um livro dele, Em Busca do Sentido para a Vida. Qual é a tua utilidade? Para que você sai da cama todo dia de manhã se você não tem um sentido? Então, essas pessoas que estão nessa situação, que me procuram, eu procuro psicólogo no consultório, eu empurro elas para trabalho voluntário. É a boia que elas se agarram e se salvam. Ela vê um sentido. Para que ela vai sair da cama? O que ela vai fazer? Vai cuidar de gato na rua? Vai proteger floresta? Defender baleia na Greenpeace? Qualquer coisa que ela faça, vai visitar velhos em asilo, dar comida para pobre, tudo isso que elas fazem, qualquer coisa, dá um significado à vida. Isso, Odilon, é espiritualidade pura, né? É verdade. É verdade. Inclusive, o senhor mesmo já explicou aqui em programas passados que o próprio ato de fazer o bem libera uma substância química no cérebro que faz com que a pessoa se sinta bem, não é isso? Isso, a substância é o chamado hormônio do amor, que a Fanny entende melhor, que é a ocitocina. É aquele bem-estar que você ganha mais do que a pessoa que recebe o que você está fazendo por ela. Então, Você se sente melhor do que o beneficiado. Você é o maior beneficiado. Agora, no caso da Fanny, há quanto tempo você está aposentada? Vai fazer em dezembro 4 anos. Pois é, 4 anos. No início, o Luiz sabe muito bem, foi muito difícil para mim, né? Então... Foi difícil, eu decidi que teria que ir embora, ou que eu gostaria de ir embora. Foi muito difícil, mas chegou um ponto que você tem que dizer, não, você não vai trabalhar a vida inteira, né? Tem outras coisas para fazer, outros interesses. Né? Eu perdi um pai. Um dos principais motivos foi exatamente ele ter parado da noite para o dia. Ele era dono de 3 lojas de material de construção, ferragens e tal, e viveu a vida inteira trabalhando incansavelmente, incessavelmente. E aí decidiu vender tudo, ficou em casa sem fazer nada, tentou retomar alguma coisa em casa, como algum tipo de manutenção, ele era marceneiro também, fazia trabalho de marcenaria, aí acabou que veio um problema de cegueira, e ele morreu, porque teve demência precoce, entrou em uma série de problemas psicológicos pela falta da atividade, que ele faleceu por isso. E ficou muito tempo sofrendo por isso. Agora, a vida é feita de escolhas, como o doutor Luiz Aibin sempre diz, né? No seu caso aí, quando você lidava com jovens, a gente tem que entender que hoje a culpa, como muitos dizem, não é da internet. A internet não tem culpa de nada, quando o doutor Luiz Aibin fala, ela está lá no computador parada. Quem vai mexer lá que é o culpado. Mas hoje, o jovem ele acessa muito a internet, ele tem muita velocidade de informação e muita quantidade de informação ao mesmo tempo. E ele não tem tempo de processar essas informações. Isso causa uma confusão na personalidade do Dr. Luiz Aibin também.
Eu não gosto de botar a culpa na internet, que a Não, não, eu não internet estou agora, botando se culpa. aparecer com mulher grávida, Não, a não. culpa é da internet. Eu não estou botando Sabe? culpa, eu não estou botando culpa na internet. Eu até deixei claro aqui quando eu comecei a dizer para o senhor. A internet não tem culpa, ela está lá. Estou dizendo o jovem que acessa muitas informações, com muita quantidade de informações ao mesmo tempo, isso prejudica também a sua personalidade? Vamos ver. Antes da internet, eles não processavam muitas informações e tinham mais ou menos os mesmos problemas. Não acho A que. internet funciona hoje como bode expiatório. Não, eu, Que antigamente era diferente. O mundo era melhor sem internet. Não era, era pior. Era Pior. muito mais violento. É só você ler a história do mundo, como era muito pior do que é hoje. Não é que hoje seja uma maravilha, não. Mas Idade Média, Inquisição, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não tinha internet. Depende, Odilon, do que o indivíduo pensa. Não é a quantidade de informações que ele desarma o relé dele quando tem muita informação. Ele para porque não aguenta tanta informação. doutor, Depende do que você pensa sobre essas informações. no Se quesito. você quiser ver só ver notícia de crime, você vive num mundo sombrio. Sim. Mas você conhece quantas mortes você presenciou? Pouquíssimas. Mas você lê no jornal, milhares. A mesma nota, televisão, jornal, ficam repetindo a mesma notícia. A tua visão do mundo se torna muito negativa por absorver as más notícias. Mas as más notícias sempre estiveram. Só que agora tem mais divulgação. Mas eu entendo o que o senhor quer dizer e concordo com o que o senhor está dizendo, mas existe uma gama, um percentual, sim, de influência na velocidade das informações da internet nos dias de hoje. Antigamente não tinha internet, tinha os problemas, mas a família sentava na mesa para jantar, sabe? Você pedia benção a pai, benção a mãe, escutava o pai, escutava a mãe. Hoje em dia, o quesito família, a internet também, esses acessos à internet, não há internet, tá? Esses acessos que as pessoas fazem à internet diariamente, constantemente, que a gente vê aí, aproxima quem está longe e distancia quem está perto, o senhor não acha? Essa parte eu concordo contigo. Agora, esse saudosismo de uma época ideal, eu não concordo. Por exemplo, vamos voltar no tempo. Caim matou Abel. Eram irmãos. E não tinha internet na época. Se você vê quanta gente matou pai, quanto pai matou filho, mãe matou filho, etc., sempre houve isso. Agora tem a divulgação disso. Essa é a diferença. Eu queria enfocar uma outra coisa ligada assim, a esse assunto, que o Odilon falou do pai dele, né? Você falou do seu pai. Eu queria enfocar que eu tive uma mãe que faleceu 1 ano depois que eu me aposentei. Minha mãe ficou cega há 17 anos e minha mãe nunca reclamou. Ela ficou totalmente inutilizada na cama e conversava e falava, nunca pensou em nenhum pensamento negativo, né? Acho que o Luiz vai lembrar, porque ele conheceu minha mãe. E eu queria perguntar uma coisa, vocês acham que esse tipo de depressão que leva a essas reações negativas, ela é genética? Vocês acham que isso é genético? Uma pessoa que tem tendência a fazer isso... As professoras de medicina são boas, né? O filho terá tendência também, vocês acham? Não. 16% mais ou menos das depressões têm origem genética, ou seja, o mau funcionamento da química cerebral. Ou seja, 84% é como você encara a vida. Não é o que te acontece, é como você interpreta aquilo que acontece. O que é uma boa notícia, porque você pode mudar a tua forma de encarar a vida e acabar com a depressão. Um exemplo que eu gosto de dar, eu acho que eu já dei aqui até na rádio, que o Odilon, choveu. Alguns se alegram porque choveu, outros choram porque choveu. O problema é a chuva, não é o que acontece, é o que a gente pensa sobre o que acontece. E o que você pensa sobre o que acontece, você controla, potencialmente controla. Porque até mesmo... A minha mãe falava assim, fiquei cega, o que eu vou fazer? Nada, eu vou continuar. Aceitou a realidade. É a realidade, ela aceitou. A uma capacidade vez, de aceitação, né, Luiz? Contando para você e para todos os telespectadores. Eu tinha um programa na Rádio Haroldo de Andrade, não sei se você chegou aí lá, não me lembro. Eu participei do teu programa. E eu fazia entrevistas. Aí entrevistei um rapaz de 30 e poucos anos que havia ficado cego. Ele era motorista, sofreu um acidente de carro e ficou cego.
Aí eu perguntei, como é que é ficar cego aos 30 e tantos anos de idade? Eu cego de nascença, eu relativamente entendo. Agora, ficar cego depois que você foi vidente por 34 anos, eu disse, doutor, agora essa é a minha realidade. Esse é meu mestre. O cara não tinha uma lástima, uma pena, Mamãe também um não. vitimismo. Não. Essa agora é a minha realidade, é com isso que eu vou lidar. E tua mãe, que eu conheci, era uma pessoa especial. Era uma mulher iluminada. Verdade. Ou, você quiser botar em outros termos, de grande espiritualidade. Isso Nós, mesmo. nós sabemos que, obviamente, né, essa resposta da pessoa sem visão é louvável, né, digna de aplausos por ser uma pessoa forte. Mas eu, por outro lado, também conheço uma pessoa que tem o mesmo comportamento que esse que o senhor está citando aí, que ficou cego, e ele disse, eu liguei para ele um dia, ele estava chorando. E eu perguntei, o que está acontecendo? Que eu falei, não é nada não, é só que de vez em quando me bate uma depressãozinha pela minha situação que eu estou vivendo hoje. Então, são fases, né, do cérebro da pessoa que, em momentos, os momentos ruins, essa pessoa cega não vai falar para o senhor que ela vive na hora que ela sofre de pensar que ela enxergou e hoje não enxerga mais. Todos nós passamos por isso. E aí, voltando àquele caso da hereditariedade, né? Às vezes tem um ditado que diz que eu não posso escolher o pai que eu vou ter, mas posso escolher que pai que eu vou ser, né? Então, às vezes você tem que se esforçar. Eu falo isso até, doutor Luiz Aibinder, ele é meu mestre também, não é só seu não, tá? Eu aprendo sexta-feira aqui para mim, é minha aula de faculdade da vida. E esse homem aí, eu elegi ele meu irmão, porque eu aprendi e aprendo muita coisa com ele. Ele me respeita e eu respeito muito ele. E ele não sabe nem qual é o meu grau de estudo, de cultura, mas eu nunca perguntei para ele quantos livros ele leu, o que ele se aprofundou. Mas a gente tem uma simbiose, né, uma química de experiência de vida. Isso é mais importante que tudo para todos. A experiência da vida é muito importante para você nortear os seus atos. E aí né? Eu acho que isso é muito importante você ter em mente, você que está com pensamento negativo, né? Você que está com pensamento de até mesmo tirar a sua vida. Nós não estamos falando de mês, setembro amarelo, nós estamos falando de ano e anos, né? Que muitas pessoas, como o doutor Luiz Aibinder diz, de muito tempo atrás já existem esses problemas. Mas para você que, porventura, esteja num momento triste, num momento que não está alegre, que está com pensamentos negativos, doutor Luiz Aibinder, qual é o papel do psicólogo nesse momento para essa pessoa? Ajudar a mudar de perspectiva sobre aquilo que você está vendo. Aquilo que você vê como fim do mundo não é o fim do mundo, é só um momento ruim. Não, as coisas, tudo passa. Essa é a frase, mantra que eu gosto de dizer. Tudo passa. Essa situação difícil passa, essa situação boa também vai passar. Tudo passa, nada permanece. Você não vai tomar uma medida radical por causa de uma coisa transitória. É um aborrecimentozinho, você quer botar a vida, acabar com a vida. Que besteira é essa? Quantos aborrecimentos você já teve que se você superou? Você imagina há um ano atrás, vamos dizer, 7 de setembro, que é uma data marcante, aquilo que te estressava naquela época do ano passado, hoje não tem a menor importância. O fato é o mesmo, mas você não dá mais importância. As coisas só têm a importância que nós lhes atribuímos. Uma pequena coisinha, você faz uma tempestade no copo d'água. Tempestade não, faz um furacão no copo d'água. É um exagero, um descontrole emocional, que se chama em psicologia neuroticismo. Pegar um pequeno fato e fazer um grande drama. Neuroticismo. Você sabe, Luiz e Odilon, eu fico pensando nesses artistas, vamos passar para o lado artístico, que acontece muito, né? Essas depressões, esses artistas, porque tirar a vida é algo que parece alguma coisa assim planejada, né? Mas a gente vê alguns artistas que são drogados, tomam droga, mesmo sem ser artista, sem ser da área artística, bebem, né? E tudo isso leva, depois, no final, a um processo físico-químico, que leva a uma perda da vida,
né? Então, eu fico pensando, será que isso foi planejado? A Elis Regina, por exemplo, que foi uma grande perda para o nosso país, a Amy Winehouse, né? Uma grande atriz americana, Marilyn Monroe. Será que essas pessoas importantes, assim, elas foram levadas a isso, ou elas planejaram isso? Ou foi algo Não, assim, isso aconteceu tomaram pela ignorância delas. Isso aconteceu pela pela ignorância delas. ignorância? Vamos ver. Vamos pegar um ícone desse. Amy Winehouse. A Amy Winehouse, né? É. A pessoa fala assim, eu vou lutar para quero chegar no auge da minha carreira. Aí a pessoa luta, acredita que lá no fim desse arco-íris tem um pote de ouro. Aí quando chega lá, vê que o pote está vazio. A decepção é enorme. É isso que era tão importante, que eu achava que eu ia viver em êxtase, ia para o Nirvana. Não é nada demais. Ela fica decepcionada, aí começa a descer a ladeira. Entendeu? A felicidade, o bem-estar, nada está em fatores externos. Sabe? O Pai do Espírito não está em fatores externos. Eu cheguei no meu auge, eu sou o melhor psicólogo do mundo. Grandes coisas. O que isso acrescenta à minha essência humana? Nada. O que ocorre Então, também. é meu ego, mas a minha essência humana, nada. Mais E uma, ego é uma coisa muito vulnerável. Quanto maior o ego, mais frágil é a pessoa. mais uma vez, eu vou voltar a falar de internet aqui. Não é a culpa da internet, não. Não estou falando que é culpa da internet. Mas vou falar da internet na vida do ser humano nos dias atuais. Justin Bieber, Luva de Pedreiro, Whindersson. Estou falando de personalidades que na internet bombam com bilhões de seguidores. Esse cara, Luva de Pedreiro, eu não consigo entender, sabe, como é que uma pessoa chega ao ponto de estar viajando o mundo inteiro, ser ovacionado por pessoas ao chegar nos determinados lugares, por ele ser um influencer. Ele é o influencer do YouTube que mais teve seguidores no mundo. Então, porque ele é um rapaz do interior, acho que do Nordeste, que veste uma luva de pedreiro, e ele chuta a bola de longe, marca gol de qualquer jeito, inventou umas comemorações lá, e ele, para você ter uma ideia, doutor, lotou um estádio na Europa para vê-lo. E ele ficou mais famoso que Cristiano Ronaldo, que Neymar, que os próprios atletas que estão aí com esses influencers. Esse Whindersson chegou a ter 39 milhões de seguidores aqui no Brasil. Verdade, ele declarou que queria se esconder, não queria, pensou em suicídio, pensou em várias coisas, entrou em depressão. Justin Bieber teve um lado paralisado da face porque entrou em depressão também pela exposição monstruosa e cansaço É isso que eu estou falando, a pessoa luta para ser famosa, quer ser famosa. Quando a depressão vem de uma forma arrebatadora. O que é isso, doutor? Que lado é esse oposto? Decepção. Ele botou todas as fichas dele no sucesso midiático. Chegou lá, não tinha nada. O que é isso? Nada. Que significa você ter um monte de bajuladores? Que ilusão é essa que você se alimenta e os bajuladores te supostamente engrandeceriam? Nada. Esses influencers, eles prosperam porque tem muito idiotas. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, o que me preocupa é o número de idiotas, inclusive para o nosso país, no momento que nós estamos hoje vivendo, político tão importante de escolha de um presidente. Quantos idiotas nós temos aí? Eu sei, nós temos muitos milhões de idiotas. Agora eu penso assim, está fora do meu controle o número dos idiotas, então eu nem vou me preocupar com isso. Eu só me ocupo, nem me preocupo, eu me ocupo com aquilo que eu controlo. O que eu não controlo, não deixo nem entrar na minha mente. O que eu vejo... porque a pessoa chega num patamar, ela não tem mais o que fazer. Ela chegou no auge, ela acha que está no auge e vai fazer o que mais? Ela tem Elvis Presley, bonito, mundialmente famoso, mega milionário, dava Cadillac de presente para os amigos, morreu sem calça no banheiro, de bunda para cima, tomava remédio para acordar, para dormir, para emagrecer, para engordar, para isso, para aquilo.
foi uma implosão, não foi nem um suicídio. Michael Jackson, mesma coisa. Michael Jackson, mas ele tomou uma dose muito grande de remédio para dor. Que ele tinha queimado os cabelos Mas é aquilo que eu estava falando, Luiz, porque a gente não sabe se isso foi planejado ou se foi ao acaso. Né? E você vê, um Michael Jackson deixou dívida de 400 a 500 milhões de dólares. Tem sossego uma pessoa dessa? Tem sossego. Emerson Fittipaldi teve os troféus e carros penhorados pela justiça agora, recentemente. Tem sossego uma pessoa dessa? O posto de gasolina já não dava mais crédito para ele abastecer. Nossa. Então, isso de sucesso tem que ser bem contextualizado. Sucesso é você que é uma mãe maravilhosa, tem filhos extremamente unidos e bem educados. Isso é sucesso. Sucesso sou eu que vivo em paz, que vim da pobreza e tenho uma condição confortável hoje. Sabe, não é aonde eu estou, é quanto eu subi. Isso é quanto você conquistou, viúva, lutando sozinha e manteve os filhos numa ótima, não é numa boa, numa ótima. Isso é sucesso. Não é de 400 milhões de dólares de dívida que é sucesso. E agora a gente vê esse momento político que é a ambição, né, do sucesso, de querer ter o poder, toma conta de milhares de pessoas. Para mim, na minha opinião, acho que estão transformando Brasília num grande restaurante, porque eles devem estar contratando muitos garçons lá em Brasília, porque a maioria dos políticos estão usando um bordão, né, principal de campanha, que quer colocar comida na mesa das pessoas. Para mim, querem virar garçom, porque todo mundo quer colocar comida na idade que você está, na idade que eu estou, toda eleição não são as mesmas promessas? Pois é. E agora essa aí pegou aí a síndrome do garçom, que todo mundo quer botar comida na mesa das pessoas. Todo mundo. O único período que eu acho bom da eleição são as vésperas que nós estamos vivendo, né? Você está na antessala do paraíso. Qualquer um que vencer vai te oferecer o paraíso. Só depois que você entra que você vê que foi para o inferno, mas tudo bem. Aí, doutor Luiz Aibinder, qual seria a moral da história para o tema suicídio? Ô, Dilon, como eu estava dizendo, o suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar pessoas de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidade de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido. Segundo a Associação Brasileira de Psicologia, as principais causas de tentativa desse ato são desespero, desamparo, desesperança e depressão, sendo que a depressão é responsável por 80% dos casos. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinal das suas intenções. Reconhecer esses sinais, que eu vou dar algumas dicas daqui a pouco, serve para prevenir esse ato de desespero. A expressão do desejo suicida nunca pode ser interpretada como uma simples ameaça ou chantagem emocional. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta em ninguém o desejo de se suicidar. São mitos, né? Alguns mitos que eu vou falar agora. A pessoa que tem intenção de tirar a vida não avisa, quer se matar, pula na frente do metrô. Bobagem muito grande. O suicídio não pode ser prevenido, pode sim ser prevenido. As pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção. Não é isso, ainda acrescentam. Cão que ladra não morde. Morde sim. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo, não. Ela está aprimorando a técnica de se matar. Ela já tentou uma vez, não conseguiu, ela já tem mais experiência para a próxima. Falar sobre suicídio pode estimular a sua realização. As pessoas se isolam ainda mais, elas evitam contatos sociais, não atendem telefones, interagem menos, etc. Vamos ver algumas expressões de ideias suicidas. As pessoas podem falar assim: eu vou desaparecer, quero deixar vocês em paz, eu queria dormir e nunca mais acordar, eu não quero nada adianta fazer para mudar, eu só quero me matar. Essas frases apertam o sinal de alarme. Coisas que a gente não deve fazer, isso é importante. Condenar ou julgar. Isso é covardia, isso é loucura, isso é fraqueza. Ou então banalizar. É por isso que você quer morrer? Uma coisinha dessa, eu já passei por coisas tão piores, eu não me matei. Ou dar opinião.
Você quer chamar atenção, te falta Deus, isso é falta de vergonha na cara. Ou então também dar sermão. Tantas pessoas com problemas mais sérios estão aí, você aí querendo se matar, ou frases supostamente de incentivo. Levanta a cabeça, deixa disso, pense positivo, a vida é boa. Isso não ajuda nada, só atrapalha. Tá certo. Nós estamos aqui falando hoje sobre o Setembro Amarelo e suicídio, né? E, na realidade, fica aqui, através dessa moral da história, que depois tem a história do dia, né? Pensamento do dia em relação ao suicídio, mas fica aí a sugestão para você que a melhor escolha é viver. Então, reflita, pense, procure se informar, converse com pessoas, consulte um psicólogo, né? E saia desse mar, nessa areia movediça, né? Do pensamento. E uma sugestão para acrescentar a tua fala, tem o Centro de Valorização da Vida, CVV. É uma instituição gratuita de voluntários para prevenir suicídio. O telefone no Brasil é 188, e é um telefonema que você dá de graça. Tem pessoas bem orientadas, bem intencionadas para ajudar quem tem essa intenção. Nem todo mundo tem disponibilidade de tempo financeiro para ir a um psicólogo. O CVV é um grande alívio, é uma instituição que já existe há 60 anos e começou na Inglaterra. E, inclusive, você que gosta de internet, por acaso, pode acessar cvv.org.br. É o chat, né, pelo site da própria organização que você pode acessar. Dr. Luiz Aibinder, vamos ao pensamento do dia? O suicídio é uma solução permanente para um problema que é temporário. E aí, Fanny, o que você acha? Um espetáculo. Gostei da finalização aí da moral. Muito curto bom. E grosso. É verdade. O problema é transitório, né? A gente Todo pode problema resolver. é transitório. É transitório, você pode resolver sempre. Não precisa de ter uma atitude tão drástica nessa, né? Eu adorei. Hoje as aulas aqui foram maravilhosas. Os ensinamentos valeram a pena. Quais são as suas considerações finais? E como professora, deixa aí uma mensagem para os pensamentos negativos, para os pensamentos suicidas, para os pensamentos de síndrome de Hard, né? Principalmente para o pessoal jovem, né? Alunos e pessoas que estão na escola, que entram em desespero por causa de uma prova, né? Ficam todos desesperados, não sei o que vou fazer da vida, esse tipo de coisa, essas atitudes muito, muito, muito negativas, muito drásticas, né? de muito nervosismo. Eles colocam o nervoso acima de tudo, na frente de tudo. Eu acho que o conselho que eu dou é que tenha mais tranquilidade, mais calma para encarar os problemas da vida, porque todos nós temos problemas. Ninguém vai fugir disso, né? Todo mundo que a gente vê rindo nas fotos na internet, como vocês falaram na internet, estão sempre rindo, mas todo mundo tem os seus problemas. E a gente espera que todo mundo consiga resolvê-los, né? Esse é meu conselho. Obrigada. Que fiquem todos na paz. Tchau, gente. Até a semana que vem com mais um A Luz da Psicologia. E olha, escolha viver, é muito melhor.